Fala, galerinha do YouTube! E aí? Esse vídeo vou abordar o porquê seu estúdio de design não cresce e como você faz para você destravar o faturamento. Cara, diagnóstico bem rápido aqui para a gente poder entender o que geralmente trava o designer, principalmente o designer que tá faturando 8, 10, 12, 15 mil reais e não consegue ir para os 20, 25, 30 mil reais, tá bom? Então, aqui você vai entender por que você está faturando muito tempo a mesma coisa, geralmente qual que é o seu problema, que às vezes você não sabe nem identificar esse problema. Vamos direto pro ponto, tá bom? A primeira coisa que você tem que fazer é o diagnóstico do problema. Das pessoas que eu converso, que eu conheço, que eu ajudei, inclusive no meu programa de aceleração, não foge desses quatro problemas aqui, tá bom? Que é faturamento alto, lucro baixo. Às vezes o cara ganha 12 mil, 13 mil reais, só que quando ele olha para ver quanto que sobrou no estúdio no mês, sobrou muito pouco, tá? Falta de previsibilidade comercial, o cara não metrifica nada no comercial, não faz um forecast, não, às vezes até envia o orçamento só no WhatsApp, não tem uma rotina de pedir indicação, não tem um processo comercial desenhado. Falando em processo comercial, aqui na descrição vai ter um link do meu processo comercial do começo até o final, desde o pré-vendas até o vendas. É uma playlist que tem 2 vídeos, acho que juntando tudo dá umas 2 horas. Vale muito a pena conferir. Então tem aqui na descrição se você quiser assistir e entender como que constrói um processo comercial bem estruturado, tá bom? Outros problemas que as pessoas enfrentam aqui: refação de trabalho, ou seja, o cara faz, só que às vezes o processo dele não tá bonitinho, então ele tem que ficar atendendo, repetindo o trabalho para o cliente, porque o cliente não está satisfeito, você não alcançou as expectativas do cliente. E acaba travando. E fica lá refazendo, e o cliente nunca tá satisfeito. Às vezes você mapear um pouco mais o seu processo de briefing, de entendimento do projeto, já facilitaria as coisas, né? Retrabalho e dependência do dono. Como assim dependência do dono? Cara, quando tudo depende do dono no seu estúdio, você fica limitado sobre o seu próprio tempo. Ou seja, não tem o que você faça. O seu estúdio ele só vai ter um determinado tempo de trabalho. Então, tipo assim, se seu dia tem 24 horas e seu horário de trabalho é 15 horas por dia, 12 horas por dia, sua carga de trabalho, que já é um volume muito alto de trabalho, não importa o que você faça, vai continuar sendo no máximo 12, 15 horas por dia. Por mais que você otimize para você fazer mais em menos tempo. E, cara, tem algumas funções que você precisa delegar. Você precisa, não adianta falar que não precisa delegar. Por exemplo, se você é um designer, é interessante. Vamos trazer um pouco pro meu lado aqui, tá? Se você é designer, você vende landing page, cara, por que não você não delega a implementação? A implementação, velho, por mais que a landing page seja fácil, você fica um determinado tempo para você poder fazer certinho. Então, é uma das coisas que eu delegaria, né? Outro problema, às vezes o estúdio até vende, até tem bastante proposta no mês, só que ele ainda continua operando no caos. Ou seja, ele ele não tem bons processos para aguentar mais trabalhos ao mesmo tempo. Aqui na minha empresa eu consigo aguentar 5 designs de landing page por semana e 3 implementações com o time que eu tenho. Então, pô, eu tenho metrificado isso, é o meu limite por semana de trabalho que eu consigo entregar, entendeu? Então é interessante que você tenha essa noção e é anotado, né, o quanto que você consegue entregar por semana. Quais são as raízes desse travamento, né? O que leva você a travar? Falta de sistema comercial, para você resolver isso, é só clicar no link aqui na descrição. A sua entrega é muito artesanal, ou seja, você quer ter mal do designer, cara. O designer é um cara muito artista. E o designer é o cara que ele é muito bom em tudo. Ele sabe editar vídeo se precisar, ele sabe mexer no After Effects, o cara sabe mexer com Photoshop, Figma, Illustrator. Então, tipo assim, pra ele dá um jeito, entendeu? Ele deu um jeito até hoje, por que que ele não vai dar um jeito? Só que daí você não cria um processo padronizado pra você entregar rápido. Às vezes, cara, de verdade, tem um projeto que você poderia entregar ele em 2 horas, vamos falar assim, em 2, 3 horas de trabalho, só que você fica 8 horas, 10, 12 horas para você deixar o trabalho impecável. E de verdade, no final do dia, esse trabalho de 12, 13 horas que você fez um trabalho que poderia ser feito em 3, 4 horas, ele te traz algum dinheiro a mais? O cliente te paga para você ficar mais tempo no computador do que deveria? A menos que você tá, pô, tô gostando de fazer o trabalho, né? E tipo, vou deixar no meu portfólio.
Mas são casos e casos. Todo trabalho ser assim, você acaba deixando muito dinheiro na mesa. Porque se você faz tudo sozinho e você só fica fazendo design, quando que você vai crescer? Tipo, de tempo, de empresa, quando você vai começar a lucrar mais, planejar mais o negócio e você só fica no operacional? Então é um problema, entendeu? É interessante você ter processos bem definidos para você poder é, não começar o projeto de onde você quiser ou ficar muito tempo no mesmo projeto. Falando nisso, ó, galera, ó meu olho aqui como é que tá. Meu olho, ó, eu tava fazendo Muay Thai. Eu tava fazendo Muay Thai, aí o professor foi ensinar a fazer um exercício lá, aí ele meteu o dedão assim no meu olho, assim, me mostrando me machucando sem querer, velho, ó. Me mostrando como ia ficar, ó. Ficou meio zoado, velho. Acho que eu quase fiquei cego, hein? Mas deu tudo certo. Então não repara no olho, não. Esses vídeos desses dias no canal vai ter tudo com o olho meio machucado. Mas fazer o quê? Paciência, tô passando colírio, velho. Pra poder sarar. Mas enfim. O designer geralmente também não tem nenhuma gestão de dados. Ele não sabe o que é um lead score. Não sabe a taxa de fechamento dele. Não sabe o ticket médio dele. O que é o lead score? Lead score é a nota que você dá pro seu lead. Qual que é os requisitos do lead? Qual que são as dores e o cenário do lead ideal para você. O lead que é mais fácil de pagar. Então, por exemplo, ó, no meu caso aqui, eu sei que se o cara trabalha com lançamento, é mais fácil o cara fechar comigo do que não trabalha. Se o cara sabe se o cara vai fazer, sabe o que é copy, então é mais fácil ele fechar. Então eu vou dando uma nota. Por exemplo, o cliente sabe o que é copy, hoje eu tenho a copy, ganha 2 pontos. Se o cliente ele é lançador, ou ele lança além de page para lançamento, ganha mais 2 pontos. Então os caras que não atendem, eles ficam com 0 pontos, né? É um requisito, né? Então você vai colocando requisito lá e você vai fazendo, né? E você vai entendendo se o cliente, já prevendo se o cliente vai fechar com você ou não, de acordo com o cenário ideal aí de cliente. Então o que que você faz? Você pega os últimos clientes que você atendeu, dos últimos 10, 20, 30 clientes que você atendeu, e você vê os pontos em comuns que tem deles. É mais infoprodutor? Então, beleza. Então, um infoprodutor tem mais chance de fechar com você do que um não infoprodutor. O cara já tinha copy? É de qual nicho? É uma landing page, é de landing page de perpétuo, landing page de lançamento? Aí você vai entendendo essas nuances e você consegue dar uma nota para todo mundo que chega até você. Tá bom? Taxa de fechamento. Cara, eu já fiz isso aqui, tá? É um vídeo sobre isso aqui no canal. É um vídeo chamado Forecast. Procura aqui no canal que você vai encontrar. Que eu ensino como que você mede sua taxa de fechamento de reunião. A cada 10 reuniões, quantas você fecha? Aí eu ensino você também a fazer um forecast, que é um cálculo para você ver quanto de dinheiro está na mesa hoje no seu negócio. Tem vídeo aqui no canal, só procurar lá. Outra coisa, ticket médio, você saber mais ou menos quanto que tu tá cobrando por landing page. Às vezes o designer ele cobra todo o projeto meio que da cabeça dele, né? Tipo, landing page com copy. Essa landing page aqui o cliente, acho que ele não paga 2.000, então eu vou cobrar 1.300. Aí chega um cliente que é super qualificado e fala, não, vou cobrar 2.500 desse. E tipo assim, de todos esses projetos, qual que é o seu ticket médio? O quanto você geralmente cobra pra fazer uma landing page? Entendeu? É uma coisa a se pensar. E é importante você ter, entendeu? Por exemplo, ó, eu aqui no meu negócio, eu fiz um cálculo dos últimos 3 meses. E o que que deu? Eu peguei todos os clientes que eu adorei atender e todos os clientes que eu não gostei de atender. Clientes que pedem retrabalho, que às vezes não saem 100% satisfeitos, ou que o projeto deles tem muita alteração, entendeu? Então, clientes mais complexos, né? Então, eu peguei os últimos 30 clientes ali, vi que eles eram mais complexos, que eram mais tranquilos, e eu percebi que os clientes que eram mais complexos, né? Que eu não gostei tanto de atender assim, eles em média pagavam R$ 2.000. E os clientes que saíram 100% satisfeitos, gostaram, adoraram o trabalho, recomendaram, eles pagavam em média R$ 3.000. Então, o que eu vou começar a fazer? Eu vi isso ontem, tá? Eu fiz essa planilha ontem ali, né? Pra ver esse cálculo aí. A partir de hoje, eu só cobro no mínimo R$ 3.000 pro projeto. Porque se os clientes que saem mais satisfeitos, eles pagam mais caro, e os que saem menos satisfeitos pagam menos, poxa, eu vou aumentar para ter mais um filtro para mim poder metrificar, né? Os clientes bons. Os clientes bons, eles pagam mais caro que os clientes mais baratos. Entendeu? Falta de clareza de papéis. Dono faz tudo. Outra coisa muito importante que você analisar. Às vezes você fica fazendo tudo no seu negócio. Você faz o financeiro, você faz a gestão de tráfego, você faz os posts no seu Instagram, arruma seu portfólio. Tem um cargo muito legal que eu chamo de gestão de projetos, né? É o cargo que gerencia todos os projetos da sua empresa. É, corre atrás de briefing, pega foto, marca data de entrega com o designer, dá feedback para o cliente.
Esse cargo, cara, é o coração da sua empresa, é o cargo mais importante da sua empresa. Hoje, aqui no meu negócio, eu não faço muito design assim, eu faço pouco design. Só que, tipo assim, eu vendo, eu participo mais da parte da venda, a parte da entrega não é comigo, entendeu? É com a gestora de projetos, que no caso é a Eduarda, que é minha noiva. Outra coisa, sem metas financeiras nem plano de caixa. Cara, tá cheio de design no mercado aqui. Eu pergunto, cara, qual que é a sua meta pra esse ano? Ah, cara, não sei. Não sei qual que é a meta. Não sei qual que é a meta do mês. Cara, tem noção de se você não tiver uma meta, você não sabe se você tá indo bem ou mal? Porque às vezes tu tá faturando bem, até 12 mil, 15 mil reais, só que você não tem meta, você só vai deixando a vida te levar, né? Síndrome da Maria Gabriela, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, tá ligado? Então, tipo assim, é, a ideia é você entender qual que é a sua meta. Pô, se você já tá fazendo 15 mil por mês, 16 mil, pô, bota a meta de 20, pô. Né? Faz um esforço pra você poder entender até onde você consegue esticar esse faturamento seu. Então não ter metas, não ter um planejamento, não ter caixa, não ter um caixa livre, não ter uma reserva de emergência, acaba fazendo muita falta no final do dia, tá? Qual que é o ponto de virada desse designer? Quando o dono entende que precisa pensar como empresário, não como designer, as coisas mudam. Como ele para de ter esse pensamento de autônomo, de pessoa que trabalha sozinho e começa a construir um posicionamento de empresa, esse cara, ele tem mais resultado. Porque as pessoas respeitam mais ele. Ele consegue criar um storytelling melhor. Ele consegue transmitir e se posicionar como uma empresa. Quando você se posiciona como uma empresa, cara, você, por consequência, cobra mais caro. Vamos tirar as exceções, tá? Vamos tirar as exceções ali desse tipo de pensamento, porque exceção é exceção, tá bom? A regra é quando você se porta como uma empresa, você se porta como algo mais organizado, né? Você tem mais processos, você tem um posicionamento melhor, você está empreendendo de fato, não só sendo um autônomo, entendeu? Então é uma coisa que eu prego muito, você se posicionar como empresa. Eu, o William, os meus clientes, eles não estão contratando o William. Eles contratam o William, mas eles sabem que o William é dono da Prisma. A entrega é feita pela Prisma, não é especificamente pelo William. Então eu não tenho, por exemplo, tava até falando com o mentorado esses dias, né? Ele falando assim, pô, cara, é, os meus clientes agora estão querendo que eu faça o daily. Daily é a reunião que você faz no dia para você ver o que está faltando. Por exemplo, a daily é quando o dono de uma empresa reúne os membros, é uma reunião de 15 minutos. E nessa reunião você vai ver o que tem que ser feito, o que deixou de ser feito e se tem alguma coisa travando. É uma reunião que demora 15, 20 minutos. Mas é uma reunião interna. E meu mentorado falou, cara, meus clientes agora querem que eu faça daily com eles. Eu falei, cara, isso é porque você está se posicionando como autônomo. Não tem como eu pedir, por exemplo, para uma empresa fazer uma daily comigo. Entendeu? Porque, poxa, é um processo interno daquela empresa e o processo interno da minha empresa. Quando eu me porto como autônomo, eu acabo sendo considerado e enxergado como membro da equipe interna. E nada demais fazer reunião com os clientes, não estou falando isso. Estou falando que a daily, né, estão teoricamente tratando ali como uma subordinação, sendo que é uma prestação de serviço, que é diferente, né? Então, às vezes o cara tá tendo que ficar em daily, fica 5 dias da semana, perde 20 minutos todos os dias, 5 vezes, já perde 1 hora por semana só pra estar em daily. E às vezes a dele não tem nada sobre o assunto dele, ele só tem que estar lá porque ele está sendo enxergado como um colaborador da equipe, quando na verdade ele é um prestador de serviço, ele é uma empresa. Se ele estivesse se portando como uma empresa, talvez ele não precisaria perder esse 1 hora e pouquinho, porque ele só está lá porque os astros alinharam e os clientes deles falaram que ele queria que fizesse a dele com ele. Entendeu? Então é uma coisa a se pensar. Esse posicionamento como empresa, ele agrega mais valor para você como empreendedor, como empresário. Então, o que você tem que fazer? A virada começa pela estrutura, processo, delegação, clareza comercial, tá bom? Então, você criando processos, delegando e tendo clareza do seu processo comercial, essas mudanças acabam vindo naturalmente, né? E você consegue destravar o seu faturamento. Outras coisas interessantes para você metrificar: EBITDA, CAC, LTV, ticket médio e conversão. EBITDA é o lucro operacional da sua empresa. É quanto que sua empresa deixa de lucro na operação. Não é o lucro líquido, não é a última linha. O EBITDA, ele não considera um monte de coisa. Ele não considera impostos, ele não considera depreciação e perda de materiais, ele não considera investimentos, financiamentos, tá bom? E não considera nada que seja investimento por si só.
Você está investindo para crescer. O EBITDA por exemplo, quanto que você gasta com a equipe, quanto que você gasta com tráfego pago. Então, é uma forma de você lançar na sua planilha financeira o que você considera como despesa operacional e não como despesas totais. O lucro líquido é a última linha. O lucro líquido é quanto entrou menos quanto saiu, é o lucro líquido. O EBITDA, ele não considera algumas coisas. Por exemplo, se eu estou pagando um empréstimo para fazer a minha empresa crescer, eu não entrei no cálculo de EBITDA. Entendeu? Se eu estou fazendo, vamos ver aqui. Se eu investir nessa estante aqui atrás, que está aqui atrás, e, cara, ela faz parte da minha operação 100%? Não faz. Eu não preciso necessariamente dessa estante. Então, eu estou pagando, digamos que eu estou pagando R$ 1.000 por mês ali nessa estante aqui atrás. Cara, ele entraria como despesa operacional? Não sei. Depende da forma que você olha, entendeu? Então, no meu caso, se você trabalha sozinho e trabalha de casa, eu não olharia, eu olharia como investimento. Então, não entraria no cálculo de EBITDA. Você cruzando o lucro do EBITDA, o lucro EBITDA com o lucro líquido, você consegue ver se você está pesando a mão demais em investimentos ou não. Às vezes o seu lucro é alto, o lucro operacional é alto, 7 mil, 8 mil reais por mês, só que o lucro líquido é 3 mil, 2 mil. Por que essa diferença? Porque você está investindo mais do que poderia investir. Ou seja, você trocou o setup, você comprou um MacBook, você comprou novos periféricos. Aí quando você vai ver, por exemplo, esse microfone aqui, vou até virar um pouquinho aqui, ó. Esse microfone que eu estou usando aqui, ele traz lucro direto para a operação? Cara, na maioria das vezes ele não pode ser considerado um ativo. Mas concorda comigo que ele é considerado um investimento? Então, cara, entraria no meu lucro operacional se eu já tivesse um outro microfone? Então é isso que eu estou querendo dizer, o EBITDA é isso. O CAC é custo de aquisição por cliente, quanto que você gasta para adquirir um cliente. LTV é quanto que o cliente deixa, long time value, né? Quanto que o cliente deixa de dinheiro na sua mão ao longo do tempo da vida dele, na sua empresa, sendo recorrente ou não. Ticket médio, quanto que você cobra geralmente por projeto. E conversão, quanto que você converge. Por exemplo, aqui na minha empresa, eu estou com 44% de conversão de venda de landing page. Agora pensa comigo, eu só considero os que eu faço orçamento via reunião, né? Então, se eu tenho anotado que 44% das vezes que eu faço reunião eu fecho um projeto, para que eu vou mandar orçamento no WhatsApp, se eu tenho esse dado? É muito mais fácil eu marcar uma reunião com o cliente, que eu sei que eu tenho 44% de chance de fechar. No WhatsApp não tem como fazer isso, né? Porque são muitas variáveis, o meu processo comercial está alinhado. Então, é uma escolha que eu fiz. Eu não passo mais nenhum orçamento para o WhatsApp. Eu faço o que tem que ser feito. Falo de tudo para o cliente entrar na reunião comigo, mas ele entra. Implementar rotina comercial e mapa de entregas. Muito importante. Muito importante você, por exemplo, chegou no dia 20, vou entrar em contato com todo mundo que eu fiz proposta, não fechou, vou fazer um fechamento relâmpago. Aí você coloca todo dia 20, você começa a fazer essa promoção aí. De você dar uns 200, 300 reais de desconto para o cliente fechar com você para você, né, dar desconto para o cliente fechar com você no geral. Como você destrava o faturamento? Você precisa padronizar essa entrega, você melhorar seus processos internos, documentar tudo, criar checklist, entender o seu tempo de produção e a capacidade de entrega. Por exemplo, igual eu falei para vocês, aqui na minha empresa eu aguento 5 designs e 3 implementações por semana. Criar régua financeira clara, quanto que entra, quanto que você tem de custo, qual que é o seu lucro real, qual que é o seu lucro líquido, qual que é o seu lucro EBITDA. Você ser organizado financeiramente é o básico, cara. Se tua empresa ainda, se você é um designer e você ainda mistura sua conta pessoal com sua conta da empresa, você tem muito que amadurecer ainda. É a verdade. Porque você não é organizado financeiramente. É bagunçado. Você não sabe realmente se você tem lucro, se você está prestando um bom serviço. Aliás, você não sabe quanto que você consegue investir para você crescer. Olha que difícil. Então é uma coisa a se analisar. Revisar a precificação com base em seus cases e não achismo. Por exemplo, cara, aqui no meu negócio eu tenho um cliente que ele investiu 120 mil reais no lançamento e voltou 980 mil reais. Nesse lançamento, converteu 24 mil leads na minha página de captura. Quanto que vale a landing page na cabeça do cliente? Se eu falo para ele que eu tenho esse case, eu cobro R$ 1.000 na página? Se eu literalmente eu tenho esse dado anotado, né? Ó, meu cliente investiu 120 mil reais na minha landing page para fazer o lançamento dele. E na landing page capturou 24 mil leads. E desses 24 mil leads, que a gente focou em fazer a conversão para o público comprador que ia comprar lá no final do lançamento. Minha landing page é R$ 1.000. Se eu só falo isso, se você não viu o design, não viu nada, eu só falo esses dados. É mais fácil do cliente
ver um portfólio e não saber os dados, ou saber os dados e não saber do portfólio? Com qual você acha que o cliente fecha? Se eu tenho os dados anotados, ó, bota eu e um outro designer aqui. O cliente só vai ver o design do outro cara, e no meu caso, ele não vai ver nada de design no meu lado, eu só vou falar para ele os dados. Os dados de um projeto que eu tive, por exemplo. E eu não tenho esse, eu tenho outros também. Teve um lançamento que é um lançamento pago, que o ticket era R$ 57, a gente capturou 350 leads e o lançamento deu R$ 400 mil de faturamento. Qual que foi o pulo do gato que a gente construiu ali? A gente construiu um design para o público-alvo high ticket, era o mercado de beleza. Agora, pensa comigo. O cliente que está fazendo 2 orçamentos, eu e o outro designer. Lá no outro designer, o designer cobrou R$ 1.000 e não mostrou dados. Eu cobro aqui 2.500 e eu mostro esses 2 dados para o cliente. Qual que você acha que o cliente fecha? Um cliente bom, um cliente que vai fazer um lançamento. Qual que você acha que o cliente fecha? Sem ver meu design. É óbvio que fecha comigo. Entendeu? Então, tá vendo o tanto que é importante você entender da sua precificação, né? Delegação, você aprender a delegar. Se você trabalha 100% sozinho, igual eu falei no começo do vídeo, você vai ficar limitado sobre o seu próprio teto. Você vai depender sempre de você mesmo, você não vai ter tempo para você crescer. E nada contra, cada um tem o seu negócio, só que aquela coisa. O designer autônomo, ele não escalona. Ele não tem nada de escala, o designer autônomo. Só se ele vender infoproduto, né? Mas, no caso, a empresa, sim, ela escala. Agora, o designer, não. O designer autônomo não escala. Então, você prefere ser um designer empresário ou um designer autônomo? Porque o empresário é mais fácil de vender mais. O autônomo, ele vai continuar na mesma, trabalhando sozinho, se portando como autônomo. Nada contra, só igual eu falei, o designer empresário ele ganha mais dinheiro em 99% das vezes. Vamos tirar a exceção, né? Porque a exceção é a regra do burro, né? Então a gente tem que olhar para esse cenário em específico. Se gostou do vídeo, clica aqui em comenta, compartilha, me segue no Instagram, william.prisma. Aqui na descrição vai ter o link do meu programa de aceleração para designers. É um programa que não é para iniciante, é para quem já fatura mais de 8 mil, 10 mil reais. A gente implementa 3 pilares, tá bom? Gestão operacional, você se organizar como uma empresa. Processos comerciais, a gente vai desenhar e ajudar você a fazer o seu processo comercial e você realmente entender como que é feita uma venda de verdade, uma venda cara. E a gente ajuda você a vender infoprodutos, tá bom? A parte de infoproduto é só para quem já passou dos outros 2 pilares. É para pessoas mais avançadas. Eu não acredito no designer que ganha 6 mil reais por mês e quer vender infoproduto. Esse cara tem muito que aprender ainda para vender infoproduto, porque ele tem muito a se provar. Então, primeiro o cara tem que se estruturar, se ele quer deixar o negócio de design dele como business principal, e só depois que ele deixa tudo organizado e uma operação rodando, já meio que sem ele ter que ficar sendo escravo de entrega, aí sim esse designer, ele consegue vender infoproduto e consegue ir muito mais longe. Beleza? Valeu, falou!